Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, quer aqueles que fazem parte da nossa igreja, quer aqueles que nos visitam hoje ou que já têm estado connosco das últimas vezes. Sejam bem-vindos, que o Senhor vos abençoe. Também aqueles que nos ouvem e veem lá em casa, através das redes sociais, queremos desejar um bom dia. Queremos desejar que o Senhor vos abençoe também, que seja convosco e que este momento seja um momento de honra, de louvor e de glória para o nosso Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que manda em todas as coisas e o Deus que manda acima de tudo na nossa vida. Temos entre nós o Covid, como é hábito, já há muito tempo. Mas o Covid não pode ser motivo para que nós não digamos aos nossos irmãos o quanto os amamos, o quanto gostamos deles, o quanto queremos que o Senhor os abençoe. E por isso eu queria desafiar os meus amados irmãos que estão aqui, que olhassem para o irmão que está ao lado e que não nos podemos tocar, não nos podemos abraçar, mas podemos pelo menos com um olhar, com a nossa boca, com os nossos lábios, dizer: o Senhor te abençoe, meu irmão, o Senhor seja contigo, que o amor de Deus seja conosco, bem-vindo à casa do Senhor, que o nome do Senhor seja louvado por cada um de nós. Sintam-se então bem naquela que é a igreja do Senhor, naquela que o Senhor fundou, naquela que o Senhor foi pedra angular, e naquela que o Senhor espalhou por todo o mundo, para que o Evangelho da salvação fosse pregado e para que toda a língua, toda a raça, toda a tribo, toda a nação tivesse conhecimento de que Jesus salva. E graças porque um dia Ele salvou cada um dos seus filhos que aqui está. Vamos então iniciar o nosso culto com um período de louvor, fazendo ainda antes uma oração ao nosso Deus. Pedi aos irmãos que pudessem o favor de ficarem de pé para orarmos, pedindo ao Senhor, tal como Ele nos disse: tudo o que pedirdes em meu nome, ser-vos-á dado. Paizinho querido, nós queremos dar-te muitas graças nesta manhã, Senhor. Queremos, acima de tudo, louvar o teu santo nome e agradecer-te por teres guiado os nossos passos até aqui à tua casa, Senhor. Também por nos permitires ter à disposição estes meios, Senhor, que agora existem, para que aqueles teus filhos que tenham mais dificuldades de locomoção, Senhor, possam estar de alguma forma enfermos, tenham alguma dificuldade em se deslocar até à tua casa, possam também eles, Senhor, ouvir a tua palavra, estar junto conosco esta manhã, para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Queremos pedir-te por cada um dos irmãos que aqui está, pedir-te por cada família que aqui está e também por aqueles que, por algum motivo, nos faltam aqui esta manhã, Senhor. De uma forma especial, pedir-te pelo teu servo, o pastor desta igreja, Senhor, e pela sua esposa, pedir-te que lhes dês estes merecidos dias de descanso, Senhor, que os abençoes lá onde eles estão, possam recuperar as suas forças também, Senhor, e em breve estar aqui junto a nós. Também queremos lembrar a irmã Cândida, Senhor, com algumas dificuldades em termos de saúde, Senhor, que tu consoles e confortes aquela tua serva, Senhor. Que lhe desses a paz que o seu coração necessita, Senhor. E também a outros irmãos que aqui nos faltam, Senhor. Tu sabes o motivo, uns por doença, outros porque, hipoteticamente, a sua fé está um pouco mais arrefecida, outros porque estão a trabalhar e não podem cá estar, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa, neste momento, ser com eles, Senhor. Possa tocar nos seus corações, Senhor. E eles possam sentir, onde quer que estejam, que neste momento, Senhor, tu tocaste em cada um deles, Senhor. Muito obrigado, porque tu nos fazes sentir a tua presença nas nossas vidas a todo momento, Senhor. Fica connosco nesta manhã. Tudo aquilo que aqui for feito, cantado, lido, será apenas e só para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom
todos os irmãos. Que o Senhor abençoe cada um com a paz do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos o nosso período de louvor, nós vamos ter um momento de entrega dos nossos dízimos e das ofertas. Podem vir para trazer a mesa. Este é um momento em que também é um momento de adoração, é um momento de fé, é um momento de gratidão. Não queremos que ninguém se sinta constrangido a ofertar. É um momento preparado principalmente para os membros da igreja, mas também para todos aqueles que querem contribuir para a obra do Senhor neste lugar. Então, aqueles que desejarem neste momento podem vir até à frente, trazer os seus dízimos, as suas ofertas como um ato de adoração e de gratidão ao Senhor. Deus, queremos entregar a Ti este momento, o nosso tempo de louvor, ó Deus, pedir que Tu venhas abençoar os dízimos e as ofertas que foram apresentados, que eles possam ser úteis para a Tua obra, que eles possam ser, ó Deus, abençoadores para as nossas vidas, assim como Tu tens nos abençoado. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, porque Tu tens sido aquele que nos sustenta, aquele que nos supre, aquele que nos guarda, Deus. Entregamos a Ti também este momento de louvor e de adoração, para que o Teu nome possa ser engrandecido. Vem, hoje é tempo de adorar. Vem, entrega-lhe o Teu como estás para adorar. Vem diante de Deus tal como estás. Vem. Toda língua confessará Tu és Deus. Todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que Te aceitarem já. Toda língua confessará Tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que Te aceitarem já. Hoje é tempo de adorar. Vem, entrega-lhe Teu como estás para adorar. Vem diante de Deus tal como estás. Vem,
apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que estão chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Loucura, aquilo que parece loucura para o mundo, nós sabemos que assim não é. Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que transforma as coisas, é um Deus que não age segundo as conveniências, segundo os pareceres, segundo as intenções daquilo que o mundo acha correto ou não. É um Deus cujos planos são mais altos do que os nossos. E é um Deus que preparou e separou o seu Filho para ser enviado, para morrer na cruz e para que por esse meio nós pudéssemos ser salvos e ter a vida eterna. Amém. E é nesse sentido que vamos cantar este louvor, olhando e lembrando a cruz e aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Eu olho para a cruz. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia! Pela cruz te chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Quebrantado o seu amor. Oh, 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 oh. Quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. De glória em glória, de glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Meu Deus, tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Eu quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo teu amor. Eu quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir no mundo teu amor, e refletir no mundo teu amor. Amém. Podem sentar. E vamos esta manhã tentar conhecer um pouco mais da palavra de Deus,
vamos tentar, de alguma forma, perceber porque é que algumas vezes não ouvimos a voz de Deus. Porque é que muitas vezes o nosso aparelhómetro não funciona e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque de uma coisa eu tenho a certeza, amados, é que Deus está sempre a falar connosco. Não tenho a mínima dúvida de que constantemente o Senhor está a falar connosco. E quando o Senhor fala connosco, é um pouco como dizem os nossos irmãos brasileiros, é papo reto. Não é agora isto e depois aquilo e depois vou-te dizer aquilo. O Senhor, quando fala connosco, fala diretamente e objetivamente para cada um de nós. Só que o problema é precisamente o contrário. O problema não é Deus não falar connosco. O problema não é quando Deus não fala connosco. O problema é a nossa predisposição para ouvirmos a voz de Deus. O problema é saber se nós estamos dispostos, disponíveis, com disponibilidade para ouvir a voz de Deus. O problema não é se nós temos o nosso aparelhómetro de ouvir bem ligado. O problema é se nós temos os nossos ouvidos espirituais bem afinados. Se temos os nossos ouvidos espirituais bem abertos à voz de Deus. Se temos os nossos ouvidos espirituais focados e atentos àquilo que Deus tem para nos dizer. Eu começava por fazer já um pequeno desafio, pedindo aos irmãos que já ouviram durante a vossa vida de cristãos a voz de Deus, pedia que levantassem o vosso braço. Aqueles que, na realidade, em determinada altura, ouviram a voz de Deus. Graças a Deus. Graças porque, felizmente, uma grande parte dos irmãos que aqui estão já tiveram essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. E eu queria falar-vos esta manhã de 3 razões porque não ouvimos a voz de Deus. E depois queria-vos falar a seguir de 5 formas de ouvirmos a voz de Deus. Não são certamente as únicas. Deus fala de muitas mais. Mas foram aquelas que eu consegui juntar para não estarmos aqui o dia todo. E depois queria ainda dar-vos um exemplo de um dia em que eu ouvi a voz de Deus. Vamos tentar, de alguma forma, não demorar muito tempo. Mas queria falar-vos destas 3 pequenas coisas. E queria começar por fazer uma leitura bíblica com os meus amados irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 13, e vamos ler os versículos de 1 até 9. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 até 9. Certamente que os irmãos que estão a ver-nos lá em casa tenham também forma de acompanhar esta leitura. Vamos começar então. Diz assim o versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra
enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a palavra do Senhor. E aqui, nesta parábola, nós conseguimos encontrar pelo menos 3 razões porque não conseguimos ouvir a voz de Deus. Os irmãos reparem no versículo 4. Nesta parábola, no versículo 4, o Senhor diz que, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Algumas traduções até têm caiu à beira do mau caminho. E vindo as aves, a comeram. E muitas vezes algumas pessoas não ouvem a voz de Deus porque são precisamente estas pessoas da beira do caminho. São estas pessoas do caminho mau. Mas muitas vezes também nós, já crentes no Senhor Jesus, passamos por alguns momentos da nossa vida em que parecemos estas pessoas da beira do caminho. Deus fala, Deus fala, Deus fala e nós continuamos a não permitir que a voz de Deus penetre na nossa mente. Não deixamos que a voz de Deus penetre no nosso coração. Temos a mente dura, como este caminho. Temos a mente recalcada e pisada, como este caminho. E não deixamos que a voz de Deus penetre em nós. Então, no caso das sementes, vêm os pássaros e comem-na. No nosso caso, vem Satanás e retira aquelas sementes, aquela voz de Deus que nós poderíamos ter ouvido. E essa é uma das razões porque, às vezes, não ouvimos a voz de Deus. Não deixamos que ela, na realidade, penetre em nós. Por uma mente dura, por uma mente recalcada, quer sejam aqueles que não têm conhecimento, quer seja muitas vezes alguns de nós, pelo facto de, em determinadas circunstâncias, agirmos desta mesma forma. A segunda forma, ou a segunda razão porque não ouvimos a voz de Deus, Jesus descreve aqui nos versículos 5 e 6 desta parábola. Diz assim o Senhor: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. E às vezes é assim que acontece connosco. Às vezes é assim que acontece com alguns amigos que nós até trazemos aqui à casa do Senhor, ou a quem nós falamos de Deus. Ouvem a voz de Deus, até parece que a semente penetra um pouco, até parece que a voz de Deus penetra neles um pouco, mas a mente e o coração ainda continuam endurecidos. Continuam endurecidos ainda para a palavra de Deus. E então não se consegue que essa palavra de Deus crie alguma raiz. E tal como aqui o Senhor diz na parábola que vem o sol e a queima e seca, também no nosso caso a palavra não criou raiz e rapidamente a voz de Deus desaparece e nós deixamos de ouvir, deixa de fazer algum tipo de sentido. Isto porque não criamos nenhum tipo de raiz. Porque ouvimos por alto a voz de Deus. Não tentamos meditar na voz de Deus. Não quisemos saber mais da palavra de Deus. Não fomos estudar, não fomos conhecer, não fomos tentar perceber aquilo que Deus nos queria dizer através da sua voz. E, portanto, não permitimos que a voz de Deus se enraizasse em nós. Veio o sol e secou as sementes. Vem uma ou outra situação qualquer e a voz de Deus é completamente esquecida por nós. Mas o Senhor continua ainda esta parábola. E diz no versículo 7 que há ainda uma ou outra
que cai entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram esta semente. Tal e qual como acontece connosco. Quando Deus fala e fala e fala connosco, e nós até ouvimos a palavra do Senhor, e os nossos amigos a quem falamos de Deus até ouvem a palavra do Senhor. E em determinada altura até parece que a palavra do Senhor começa a fazer sentido. Parece que eles começam a entender aquilo que o Senhor lhes queria dizer. Parece que nós, nesses momentos mais difíceis, parece que na realidade começamos a perceber e a entender aquilo que o Senhor nos quer dizer com a sua voz. Parece que as coisas começam a ficar bem. Parece que as sementes começam a crescer. Parece que a palavra de Deus começa a produzir efeitos na nossa vida. Só que aí vêm os espinhos e sufocam a voz de Deus. Aí vêm os problemas da vida. Aí vêm as coisas do mundo. Aí vem, perdoem-me, meus amados irmãos, o amor ao dinheiro. O amor às coisas do mundo. O amor às coisas que começam a ter mais importância na nossa vida do que a voz de Deus. Deixa-me dar só aqui um pequenino exemplo que eu ouvi aqui há dias. De um crente fiel que estava sempre presente em tudo que eram atividades da sua igreja. Sempre que podia, era para pregar, era para limpar, era para o churrasco, era se fosse para aquilo que fosse. Ele tinha praticamente quase sempre disponibilidade para ajudar na sua igreja. Tinha uma pequena empresa, trabalhava durante a semana e ia fazendo a sua vida normal. Só que a determinada altura conheceu alguém com quem fez sociedade que injetou algum dinheiro naquela empresa e aquela empresa começou a crescer. Até aí, esse homem sempre esteve debaixo da mão e da orientação do Senhor. Nunca se esqueceu do seu compromisso com Deus. Nunca se esqueceu do seu compromisso com as coisas de Deus. E a empresa começou a crescer e ele continuou debaixo da mão de Deus e sempre cumprindo aquilo que era o seu compromisso com Deus. Só que a empresa começou a crescer ainda mais. E num ano passou de uma faturação de 6 milhões de euros para 60 milhões de euros. O número sou só eu que estou aqui a imaginar. E esse homem começou a ter cada vez menos tempo para as coisas de Deus. Cada vez menos tempo para se dedicar ao trabalho do Senhor. E passado 2 anos a empresa começou a ficar tão bem que ele acabou por comprar um barco. E então começou a chegar ali a determinada altura em que não podia fazer as coisas de Deus. Porque ele agora tinha um barco. Ele agora era um empresário de sucesso. E, portanto, os fins de semana era para passar no barco com os amigos. E quando lhe diziam, fulano, é preciso dar uma ajuda ali na igreja. Calma, pá, agora não posso. Tenho o barco no fim de semana e tenho que estar com os meus amigos no fim de semana. O resto da história eu não vos vou contar porque é triste. Porque a partir do momento em que ele deixou de estar sobre a mão de Deus, a partir do momento em que ele deixou de estar sobre a orientação de Deus, a partir do momento em que ele se afastou das coisas de Deus, a partir do momento em que ele percebeu que quem tinha triplicado a faturação da sua empresa não foi ele. Foi Deus que o permitiu. E a partir do momento em que ele pensou que foi ele, que era graças a ele, que foi graças às coisas do mundo. A partir do momento em que estas coisas do mundo e estes espinhos o começaram a cercar, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Quando os espinhos da vida, quando o amor às coisas do mundo é superior ao amor que temos a Deus, deixamos de ouvir a voz de Deus. E esta é outra razão. Quando as preocupações da vida muitas vezes começam a gritar mais alto aos nossos ouvidos do que a própria voz de Deus. E deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz das preocupações. Aí, na realidade, deixamos mesmo de ouvir a voz de Deus.
Mas aquilo que Jesus nos diz é para amarmos o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E se tu fizeres isso, se tu amares e colocares o Senhor acima de todas as coisas, então podemos fazer parte deste quarto grupo que o Senhor Jesus fala aqui na parábola. Se colocares o Senhor Jesus, se colocares Deus, as coisas de Deus acima de todas as coisas, se buscares primeiro o reino dos céus, então podes fazer parte deste quarto grupo que o Senhor Jesus fala aqui e que está no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Aquela que caiu em boa terra. Aqueles que, na realidade, ouvem a voz de Deus, mas não se limitam a ouvir a voz de Deus. Ouvem e fazem aquilo que a voz de Deus lhes disse. E ouvem e fazem aquilo que a voz de Deus lhes disse. E ouvem e voltam a fazer aquilo que a voz de Deus lhes disse. Esses, sim, esses são a boa terra. São a terra onde a semente cai, onde a voz de Deus entra e dão mais fruto. Eu desejo muito do meu coração que cada um dos que está aqui seja essa terra boa, essa terra fértil, que ouve a voz de Deus e pratica aquilo que a voz de Deus lhes disse, colocando o Senhor Deus acima de todas as coisas. Isto é tão mais importante que no final da parábola, no versículo 9, o Senhor Jesus deixa este alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não estou a dizer isto por dizer. Não estou a contar esta parábola por contar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós temos, pela graça do Senhor, temos ouvidos para ouvir. E, portanto, tenhamos cuidado com a forma como ouvimos e o que fazemos da voz de Deus. Porque o Senhor deixou-nos o alerta. Quem tem ouvidos, ouça. E ouça como? É a segunda parte que eu queria falar com meus amados irmãos. Eu separei aqui 5 formas de ouvirmos a voz do Senhor. Há certamente uma eternidade delas. E quando eu perguntei aos irmãos quem tinha ouvido a voz do Senhor, e pela graça muitos levantaram, certamente que quase todos poderiam dizer que ouviram a voz de Deus de uma forma diferente. E, portanto, teríamos aqui um inúmero exemplo de forma de ouvirmos a voz do Senhor. Mas eu separei aqui 5 que não têm que ser mais ou menos importantes, mas foram aquelas que eu achei que deveria trazer esta manhã e que certamente, por orientação do Senhor, acabaram por chegar até a mim. A primeira forma de ouvirmos a voz do Senhor, através do Espírito Santo. Esta é uma das formas de ouvirmos a voz do Senhor. Através do Espírito Santo. Com os nossos ouvidos espirituais bem afinados. E o Espírito Santo fala connosco. Se os irmãos andarem um bocadinho aqui para a frente na vossa Bíblia e formos até João capítulo 14, demos aqui um bocadinho para a frente, João capítulo 14. E os irmãos que estão lá em casa podem também seguir-nos pelas vossas Bíblias ou ouvir a leitura. João capítulo 14, os versículos 16 e 17. E depois saltamos para o versículo 26. João capítulo 14, versículo 16 diz assim. Palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo o que vos tenho dito. Nós ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo. E eu sei que todos os irmãos têm muitas vezes circunstâncias da vida em que têm que tomar uma decisão. E às vezes o nosso pensamento, o nosso eu, diz que a decisão deveria ser tomada naquele sentido. Mas digam lá, irmãos, não é verdade que quando nós estamos a pensar que a decisão deveria ser tomada naquele sentido, tantas e tantas vezes ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo dizendo-nos, não, é para ali o caminho. Não, mas por ali é mais fácil. Não, é para ali o caminho. Mas por ali eu chego mais depressa. Não, é para ali o caminho. Não, é para ali o caminho. E quantas vezes essa voz de Deus nos tem libertado de tantos e tantos problemas que poderiam ter chegado até nós se tivéssemos ido por aquele caminho. Mas o Senhor fala connosco através do Espírito Santo e nos indica o caminho para ali. Nós temos constantemente temos esta luta entre nós. Eu sinto isso. Os irmãos não sentem? Sentem. Quantas vezes nós a queremos ir para ali, a queremos decidir daquela forma, e o Espírito Santo a dizer-nos, não, é por ali e é daquela forma. Eu queria agir assim com aquela pessoa, e o Espírito Santo a dizer-nos, não, tens que agir assim. Eu tinha vontade agora de... E o Espírito Santo, não, tem que ser assim. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, Deus fala connosco desta forma, através do Espírito Santo. E na maior parte das vezes, porque nós somos pecadores, remidos pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores. Na maior parte das vezes, a voz de Deus, através do Espírito Santo, indica-nos sempre o contrário daquilo que a nossa mente pensa e quer fazer. Pela graça do Senhor. E não fosse essa misericórdia de Deus. E só Deus sabe onde nós estaríamos. Portanto, uma das formas de ouvirmos a voz de Deus é através do Espírito Santo. Segunda forma de ouvirmos a voz de Deus, através da oração. Eu creio que muitos de nós, através da oração, ouvimos já a voz de Deus. Quando nós nos retiramos para orar, separamos aquele tempinho para orar. Quando ficamos mais calmos. Quando, na realidade, conseguimos ter mais comunhão com Deus. Quando desaparecem as barreiras entre nós e Deus. Nós oramos, agradecemos a Deus, falamos com Deus, desabafamos com Deus, suplicamos a Deus. Deus responde-nos. Não tenhamos a mínima dúvida. Temos o exemplo de Paulo. Paulo que tanto sofria por causa daquele espinho que tinha na carne. Paulo que tanto sofria por aquele mensageiro de Satanás que ele tinha no corpo. E que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 até 9, diz que ele orou 3 vezes a Deus, pedindo que lhe retirasse aquele espinho da carne. E Deus lhe respondeu. E os irmãos sabem, como eu, aquilo que Deus lhe respondeu. Precisamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo queria. A minha graça te basta. Paulo orou 3 vezes e ouviu a voz de Deus. A minha graça te basta. Ainda no tempo de Abraão, quando Abraão começou a preocupar-se em arranjar, em preparar uma mulher para casar com Isaac. E Abraão pede ao seu servo mais fiel, Eliezer, que vá à terra da sua parentela e que escolha uma mulher para trazer e para casar com Isaac. Eliezer sai, vai à terra da parentela de Abraão e ora a Deus, pedindo um sinal de quem seria a mulher que Deus queria para Isaac. E Eliezer pede a Deus que lhe dê esse sinal, que a mulher que saía dali
e que vá à fonte e que dê de beber da fonte a ele e aos seus camelos. Que essa seja, ou que seja essa a mulher que ele tem que levar para Isaac. E Eliezer orou e pediu esse sinal a Deus. E eis que em determinado momento, Rebeca, com o jarro de água, vem à fonte, dá de beber, oferece de beber a Eliezer e àqueles que estavam com ele, e oferece água para os seus camelos. Eliezer ouviu a voz de Deus através daquele sinal. Esta é a mulher para Isaac. Terceira forma de ouvirmos a voz de Deus. No dia a dia, meus amados irmãos. No dia a dia, em coisas tão simples, nós ouvimos a voz de Deus. Em pequenos pormenores, ouvimos a voz de Deus. Às vezes, num pequeno problema de saúde, que Deus cuida. Às vezes, num pequeno problema financeiro, que Deus acaba por suprir e arranjar o recurso para aquela necessidade. Às vezes, num livro que nos salta à vista numa papelaria. Outras vezes, até num filme que acabamos por ver e acabamos por conhecer como Deus agiu na vida daquela pessoa. Tantas vezes hoje em dia, através das redes sociais. Tantas vezes nós vemos, às vezes, um versículo postado numa rede social que bate forte. Parece que era aquilo que nós estávamos a precisar de ler naquele momento. Às vezes um pequeno vídeo que vemos numa rede social sobre aquilo que Deus faz, sobre aquilo que Deus tem feito, sobre aquilo que Deus continua a fazer. E nos dá aquela certeza que precisávamos ter naquele momento. Não, Deus está certamente comigo. Pequenos pormenores no dia a dia. Pequenos pormenores que sabemos que fazem parte daquilo que está escrito no capítulo 8 de Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pequenos pormenores, pequenos sinais que o Senhor nos vai dando. E por fim, amados irmãos, por fim não. Eu vos vou falar aqui de mais duas. Esta é a penúltima. No silêncio. E esta é, porventura, se eu puder escolher, a forma que eu mais gosto de ouvir a voz de Deus. Eu vou pedir até aos irmãos para falarmos este bocadinho. Se os irmãos puderem fechar os vossos olhos e baixarmos o volume das vozes que nos rodeiam na nossa cabeça. Fechem os vossos olhos, curvem as vossas cabeças. E aquilo que possam ser vozes e ruídos interiores, baixem o volume dessas vozes. Vamos ouvir, tentar ouvir mais ainda a nossa voz interior. Vamos ficar mais calmos. Vamos imaginar, irmãos, que estamos sozinhos. Estamos num local isolado, deixando despertar aquele lado espiritual que nós temos. Tranquilos. Só nós e Deus, mais ninguém. Imaginemos, porventura, que estamos aqui neste salão, mas não está cá mais ninguém. Estamos sozinhos, só eu e Deus. No silêncio. Sem mais nada. Tentando escutar a voz de Deus a falar consigo nesta manhã. Ouça a voz de Deus. Afaste tudo o resto. Ouça a voz de Deus. Lembre-se que Elias, o profeta Elias, quando teve de fugir porque foi ameaçado de morte por Jezabel, o profeta Elias fugiu para uma caverna lá no Monte Horeb, o Monte de Deus, e o profeta Elias tentou procurar Deus no vento. Tentou ver se o Senhor estava no vento. Tentou ver se ele estava no terremoto. Tentou ver se ele estava no fogo. Mas a voz de Deus veio a Elias através de uma brisa suave.
uma brisa calma, quando Elias acalmou o seu coração. Essa brisa suave e calma para o Senhor, a voz de Deus. E aquilo que nós queremos pedir esta manhã, Senhor, que nos ajudes a viver momentos em que possamos estar apenas nós e Tu, Senhor. Em que, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, independentemente daquilo que o mundo tem ao nosso redor, independentemente dos problemas que possamos ter, independentemente daquilo que estejamos a sofrer, Senhor, que nunca nos esqueçamos de que a alegria vem pela manhã, Senhor. A alegria vem pela Tua voz, Senhor. De que Tu estás atento aos Teus filhos, Senhor. E de que haja o que houver, venha o que vier, Senhor. Ninguém nos pode retirar a alegria de ouvir a Tua voz, Senhor. E a alegria de ouvir a Tua voz tem que ser superior a todas as coisas, Senhor. Fala connosco esta manhã, Senhor. Fala com cada um dos meus irmãos, Senhor. Fala comigo, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos lembram-se de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lembram-se que Marta andava atarefada de um lado para o outro, preocupada a arrumar, a arranjar tudo. E o Senhor lhe disse: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas só uma apenas é necessário. E Maria escolheu a melhor. Era estar aos pés do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Foi isso que Deus disse a Marta. Marta, Marta, Maria escolheu o melhor. Ouvir a voz de Deus. Estou quase a terminar, irmãos. Mas não podia terminar sem dizer que uma das formas de ouvirmos a voz de Deus é, sem dúvida, através da palavra do Senhor. Esta é também uma das formas de ouvirmos a voz de Deus. Deus fala-nos a cada dia através da sua palavra. Deus, através desta palavra, cujo teor foi completamente inspirado por Deus. Deus nos dá aqui a receita, dando uma expressão, para todos os problemas que nós temos a cada dia. Haja o que houver, tenha o irmão o problema que tiver, abra a palavra de Deus. Que certamente o Senhor já deixou aqui o antídoto que nós precisamos. Está aqui, em todas estas páginas. Por isso, meus amados irmãos, a minha questão esta manhã é perguntar se realmente já ouviste a voz de Deus. É perguntar se tem sido o terreno bom e fértil, onde a voz de Deus tem caído e tem frutificado. Ou se porventura és aquele terreno de baixo caminho, aquele terreno onde a semente cai, mas não penetra. Aquele terreno onde a semente se perde. Ou se porventura és o caminho que ouve a voz de Deus, que até permites que essa voz mexa contigo, mas continuas com o teu coração e a tua mente endurecida, não deixando que essa voz crie raízes em ti e possa tomar conta de ti, deixando que ela rapidamente desapareça. Ou ainda se ouves a voz de Deus, permitiste que ela fizesse sentido durante algum tempo, mas deixaste também que os espinhos crescessem e a sufocassem. Se deixaste que o amor às coisas do mundo fossem mais fortes. Se deixaste que outras vozes falassem mais alto. Se deixaste que as preocupações do dia a dia berrassem mais alto aos teus ouvidos. Ou se porventura, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, és daqueles que ouvem
recebem a palavra, mas pontualmente ainda foges para um daqueles caminhos. Eu quero orar esta manhã para que o Senhor nos oriente e nos faça voltar, nesses momentos, ao caminho certo. Ao caminho em que ouvimos a voz de Deus e fazemos aquilo que Deus quer. E ouvimos a voz de Deus e fazemos aquilo que Deus quer. E ouvimos a voz de Deus e fazemos aquilo que Deus quer. Hoje é o dia de deixarmos que Deus fale constantemente connosco. Hoje é o dia que Deus tem que fazer, ou vai fazer, como os nossos irmãos brasileiros dizem, papo reto. Nada de flores. É assim, é isto, esta é a minha voz. E é isto que eu quero que tu faças. Seja através do Espírito Santo, seja através da oração, seja no dia a dia, seja no silêncio, ou seja através da sua palavra, ou de qualquer outro modo que Deus queira, porque para Deus não há impossíveis. E, portanto, Ele pode falar contigo da forma que bem lhe apetecer. E como eu tinha dito aos irmãos e prometido no início, gostaria de partilhar convosco a forma como eu ouvi a voz de Deus. Aqui há, sensivelmente, 8, 10 anos, talvez, a minha avó materna estava no hospital nas vésperas, nos dias anteriores ao Natal. E eu fui com o meu pai, porque o meu pai costumava dar algumas prendas a alguns amigos, numa zona ali na Apulia, onde ele costumava passar férias. E eu fui com ele naquele dia e muito triste porque não sabia se realmente iria passar aquele Natal com a minha avó. Tinha sido a avó que me tinha criado e com quem eu tinha passado todos os meus dias. E eu recordo-me que o meu pai foi distribuir essas pequenas lembranças e eu fiquei no quarto a orar e a chorar. A orar e a chorar. A orar e a chorar. Pedindo a Deus que me permitisse pelo menos passar mais aquele Natal com a minha avó. Ao fim e ao cabo era a minha mãe 2 vezes. Eu tinha visto de tal forma que, por aquilo que eu via, certamente ela não conseguiria chegar até lá. Mas o importante no meio disto tudo, irmãos, é que eu ouvi em determinada altura a voz de Deus. Dizendo, fica tranquilo. A tua avó vai passar este Natal contigo. Fica tranquilo que vais ter a tua avó contigo. E os irmãos sabem que eu não gosto sequer de fazer grandes filmes sobre estas coisas. Porque acho que tudo aquilo que é fora do normal pode às vezes ser mal entendido. Mas eu ouvi a voz de Deus dizendo, fica tranquilo. Tu vais ter a tua avó contigo mais este Natal. E depois disso senti uma alegria e uma paz. Sempre que eu falo disto arrepio-me todo. Senti uma paz. E pela graça do Senhor, a minha avó viveu mais aquele Natal e depois viveu mais alguns meses e faleceu a seguir. Quando estava no hospital, aqui há dias, com a situação do Covid, na segunda noite, a minha vontade era levantar-me, pedir para assinar num termo de responsabilidade e sair pela porta fora, porque eu nunca tinha estado no hospital na minha vida e não sabia, estava a começar a ficar completamente em parafuso. E orando, senti a mão do Senhor passando pela minha cabeça, dizendo, calma, que eu estou contigo. Calma, que eu estou contigo. E assim se passou durante mais 5 dias. Chegava aquela hora em que eu orava e sentia a voz de Deus. Calma, que eu estou contigo. Por isso, meus amados irmãos, eu sei que cada um de vocês poderia contar aqui uma circunstância em que ouviu a voz de Deus. Mas o que eu queria deixar convosco esta manhã é que nunca de forma alguma, possamos dar a oportunidade àquelas 3 formas de não ouvirmos a voz de Deus. Porque Deus deixou-nos o alerta. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos terminar o nosso culto com uma palavra de oração.
Os irmãos não precisam de se levantar, mas curvem as vossas cabeças. Sintam a paz do Senhor invadindo os nossos corações. Porque, na realidade, não há nada como estar nos braços do Senhor. Ainda há dias um irmão aqui na igreja que passou por um momento terrível na vida dele. Me dizia que só estava bem aqui na igreja. Ele só de pensar o que ia encontrar lá fora, não queria sair daqui da igreja. Mas nós podemos sair daqui da igreja e podemos ir lá para fora para o mundo, sabendo que não somos do mundo. Estamos no mundo porque o Senhor o permite. Mas não somos do mundo. E, portanto, temos de colocar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Temos de buscar primeiro o reino dos céus. E perceber que haja aquilo que houver. Nada nos pode retirar esta certeza e esta alegria de que o Senhor está conosco. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor luta por nós. E o Senhor não nos dá luta maior do que aquela que nós não possamos enfrentar. Com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. E quando sairmos desta porta, não nos podemos esquecer disto. Quando o mundo nos tentar sufocar, quando os espinhos tentarem crescer ao nosso redor, não nos podemos esquecer que nós temos o Senhor conosco. Venha o que vier, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa rocha forte. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso tudo. O único Senhor Salvador da nossa vida. Aquele a quem nós prestamos toda a honra, aquele a quem nós damos toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Pediram-me só para lembrar, embora não faça muito sentido aqui, mas só lembrar que os jovens têm lá em cima algumas coisas feitas por eles e pedir que os irmãos possam subir e estar lá um bocadinho com os jovens. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais este dia de vida que Tu nos estás a dar. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pela paz. Obrigado pela Tua companhia, pela Tua presença na nossa vida em cada momento, Senhor. Obrigado porque sabemos que venha o que vier, de onde vier, Tu nunca nos abandonas, Senhor. Sabemos que Tu és fiel. És o mesmo ontem, hoje e amanhã, Senhor. Nós é que temos que Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nos esquecemos disso, Senhor. Muitas vezes queremos colocar ou permitimos que outras coisas se coloquem no Teu lugar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque se não fosse a Tua misericórdia, que seria de cada um de nós, Senhor? Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Não fazemos nada sem Ti. Não conseguimos nada sem Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque um dia Tu morreste naquela cruz do Calvário para nós, Senhor. Para nos permitir ter a vida eterna contigo, Senhor. Orienta-nos, orienta os nossos passos e não permitas que nós estraguemos isso em algum momento da nossa vida, Senhor. Que isso possa, na realidade, ser o mais importante na vida de cada um. Agradar ao nosso Deus, fazer a vontade do nosso Deus, ouvir a voz do nosso Deus e permitir que, tal como o apóstolo Paulo disse, não viva mais eu, mas Deus viva, Cristo viva em mim. Vem viver em nós, Senhor. Vem tomar conta da nossa vida, Senhor. Vem ser o timoneiro do nosso barco, Senhor. Vem nos mostrar aquilo que queres que façamos, Senhor. Vem ser conosco, hoje e para sempre. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.